pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje nós vamos resolver um exercício envolvendo uma equação algébrica de grau 3. E o exercício diz o seguinte: escreva na forma de x ao cubo menos s1x ao quadrado mais s2x menos p igual a zero, uma equação algébrica de grau 3 cujas raízes são 2, 7 e menos 3. Então, nós temos aqui uma equação de terceiro grau. Por que de terceiro grau? Porque eu tenho aqui, olha, x ao cubo. Então, nós temos x ao cubo, x ao quadrado, o x, que leva aqui como expoente 1, que não precisa aparecer. Se nós observarmos, nós temos aqui uma equação de grau 3 completa. Por quê? Porque eu tenho, olha, o a, que acompanha x ao cubo, que está aqui, que não precisa aparecer, que é o número 1. O b, que acompanha x ao quadrado. O c, que acompanha o x. E o d, que é o termo independente. Então, nós temos todos os coeficientes. Porém, quem são eles? Nós só temos aqui, olha, do x ao cubo, que é o número 1, que está aqui, que não precisa aparecer. Mas nós queremos encontrar o b, o c e o d. E nós temos as raízes, porque se é uma equação de terceiro grau, de grau 3, significa que eu tenho 3 raízes e elas estão aqui. E o que nós temos que fazer? Escrever esta equação, colocando aqui no lugar do S1, que é o B, o seu resultado, no lugar do S2 também, um determinado número, e no lugar do P também. Mas para nós fazermos isso, nós temos que saber algumas informações que eu coloquei aqui na observação. Então, quando nós temos uma equação de grau 3, nós temos uma equação nesse formato aqui, olha, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, isso igual a zero. Uma equação como essa pode ser escrita na forma fatorada desta maneira: x menos r1 que multiplica x menos r2 que multiplica x menos r3. Quem é o R1, quem é o R2 e quem é o R3? As raízes. Então, olha só, o R1 a raiz, R2 a outra raiz e R3 a outra raiz. Se nós resolvermos esta multiplicação aqui aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter esse daqui, olha, como resultado. Esta equação aqui, olha, como resultado. E aí nós vamos ter x ao cubo menos R1 mais R2 mais R3, que será o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, mais a soma desta multiplicação, olha, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, que acompanha o x. Então, esse daqui vai ser quem? O coeficiente que acompanha o x. Menos R1 vezes R2 vezes R3, que é quem? O termo independente, que não tem aí a incógnita. E aí, nós podemos reescrever o resultado aqui, olha, desta multiplicação da seguinte forma: x ao cubo menos s1x ao quadrado mais s2x mais p. Ou seja, quem é o S1? É quem acompanha o x ao quadrado, que no caso é o b. Quem é o S2? É quem acompanha o x, que no caso é o c. Então, para achar esse valor, nós temos que fazer esta conta aqui. E quem é o p? O p é o termo independente, número sozinho, que vai ser o resultado da multiplicação das 3 raízes. Então, para nós encontrarmos S1, S2 e o p, nós vamos ter que resolver aqui como S1, aqui como S2 e aqui como p. Então, vamos lá. Quem, no caso, é o S1? O S1 nós podemos ver que esta soma aqui, R1 mais R2 mais R3. Substituindo, porque o problema nos deu as raízes, 2, 7 menos 3. Então, vamos chamar o 2 de R1, o 7 de R2 e o menos 3 de R3. E nós vamos substituir aqui. R1, 2, mais R2, 7, mais R3, que é menos
3. Resolvendo, o que nós temos aqui para o S1? 2 mais 7, 9. Aqui eu tenho mais com menos, menos. Então, vou ter 9 menos 3, 6. Achamos o S1. Ok. Agora, nós vamos achar o S2. Quem será que é esse S2? O S2 vai ser o resultado desta conta aqui, olha. Então, vai ser R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. E agora nós vamos substituir os valores e resolver. Então, S2 vai ser R1, quem é R1? 2. Que multiplica R2, quem é o R2? 7. Mais R1, quem é o R1? 2. Que multiplica R3, quem é o R3? Menos 3. Mais R2, quem é R2? 7. Que multiplica o R3, quem é o R3? Menos 3. Para resolver, nós primeiro vamos resolver as multiplicações e depois nós vamos somar. Então, nós vamos ter 2 vezes 7, 14. Aqui nós temos mais 2 vezes menos 3. Então, nós temos uma multiplicação, nós vamos fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6. E aqui também, olha, mais 7 vezes menos 3. Mais com menos, menos. 7 vezes 3, 21. E aí, nós vamos ter que o S2 vai ser igual a 14 menos 6, 8. 8 menos 21, tenho 8, devo 21. Vou lá, apago, fico com menos 13 ainda de dívida. Então, o S2 vai ser igual a menos 13. E agora, nós vamos encontrar quem? O P. Quem é o P? O P vai ser o resultado, olha, desta multiplicação aqui. Então, vai ficar R1 vezes R2 vezes R3. E o P vai ser igual a R1. Quem é o R1? 2. Vezes o R2. Quem é o R2? 7. Vezes o R3. Quem é o R3? Menos 3. Resolvendo esta multiplicação, nós vamos ter 2 vezes 7, 14. 14 vezes menos 3, menos 42. E aí nós encontramos, então, S1, S2 e o P. Agora basta nós substituirmos. Então, vamos lá, vamos escrever nesta forma aqui a equação algébrica de grau 3. X ao cubo menos S1. Quem é o S1? O S1 é positivo, é mais 6. Então, eu faço mais com menos, menos. Menos 6x ao quadrado. Mais S2. Quem é o S2? Menos 13. Então, eu faço a regra de sinal. Mais com menos, menos 13x. Menos P. Quem é o P? Menos 42. Menos com menos, mais 42. Igual a 0. E essa daqui, então, será a nossa equação algébrica de grau 3, onde as raízes são 2, 7 e menos 3. Bom, pessoal, e esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com o exemplo e gostado da aula. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esta aula com aquele amigo que você sabe que também está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até a próxima aula.